Bom dia, bem-vindos a mais um programa de Juntos pela Saúde, um programa da responsabilidade da Associação Portuguesa da AVC. No programa da semana passada abordámos a importância da medição do perímetro abdominal, que nos ajuda a distinguir os tipos de obesidade presente em cada pessoa. Uma, muito perigosa para a saúde, porque se acumula no tronco da barriga e dentro das vistas dos órgãos, é a obesidade visceral, central ou troncal, vem de tronco. Sublinhámos até a necessidade desta ser diagnosticada com precocidade e tratada com vigor, tendo em conta que está associada a várias doenças, a cancros e até à morte. Outra, muito menos perigosa, porque se acumula sobretudo nas ancas e nos membros, por debaixo da pele, é a obesidade subcutânea ou periférica. Por fim, falámos de alguns dos mais frequentes distúrbios alimentares, alguns dos quais ocasionador da obesidade. Hoje vamos falar das consequências da obesidade, da sua prevenção e do seu tratamento. Quais as consequências da obesidade? A obesidade grave costuma originar um conjunto muito vasto de alterações corporais, por vezes algumas doenças graves, e quase sempre uma enorme diminuição da qualidade de vida. E porquê? Porque as pessoas muito obesas deixam de ser capazes de realizar muitas das suas atividades diárias. E as mais obesas de todas ficam até bastante dependentes. Reparem, os grandes obesos, aqueles que têm um índice de massa corporal acima de 35 kg por metro quadrado, têm geralmente dificuldade em mover-se. Cansam-se com muita facilidade. Muitos referem falta de ar com pequenos esforços. Andam sempre a queixar-se com dores, seja nas costas, seja no pescoço, nas ancas, nos joelhos ou noutras articulações, devido ao desgaste a que estão submetidas por suportarem e transportarem tanto e tanto peso. Ao desgaste das articulações, chamam os médicos de artrose. Imagens, por favor. Aqui temos uma pessoa bastante obesa, como vocês podem verificar. Pode projetar as seguintes. Os grandes obesos andam muitas vezes deprimidos, muitos sentem-se envergonhados e discriminados. A discriminação sucede a todos os níveis, na escola, no hospital, no emprego e até a nível social. Referem com frequência a sensação de queimadura e azia no estômago, porque são atingidos pelo refluxo gastroesofágico, ou seja, ficam com o conteúdo do estômago a passear entre o estômago e o esófago, causando-lhe muita irritação. Andam sempre com as pernas pesadas devido às varizes, têm muitas vezes flebites, ou seja, têm muitas inflamações das veias, e algumas vezes tromboses venosas, ou seja, ficam com coágulos a tapar as suas veias. Muitos dos que sofrem de obesidade grave andam sempre a dormitar durante o dia e têm falta de memória, concentração, compreensão e raciocínio, porque andam há anos a dormir muito mal. O peso e a pressão que a sua barriga exerce sobre os pulmões, quando deitados, e a apneia de sono, são duas das causas mais frequentes de andarem sempre a dormitar ou com falta de memória ou de concentração. E o que é isto, a apneia de sono? Questionam vocês. A apneia é o termo médico que os médicos usam para designar paragem da respiração. A apneia de sono significa, portanto, paragem ou paragens da respiração durante o sono, devido à obstrução da passagem do ar a nível da glote quando estão a dormir. A glote é esta zona aqui. As pessoas com apneia de sono costumam roncar muito, têm o sono muito superficial e por isso não descansam nada bem durante o tempo em que estão a dormir. Num programa futuro, esta doença irá ser mais esmiuçada. Imagens, por favor. Aqui temos um senhor que sofre de apneia do sono e que tem um aparelho, como vocês veem, que está conectado ao nariz e permite-lhe empurrar o ar a fim de compensar a obstrução que tem a nível da glote. Isto simboliza aquela esposa que está muito feliz, finalmente, porque consegue dormir, já não tem o ronco que o marido costumava ter quando não usava aquele aparelho. Alguns grandes obesos podem apresentar dores na barriga sempre que se esforçam, porque são atormentados pelas hérnias abdominais, ou seja, ficam com áreas da parede da barriga muito enfraquecidas, através das quais podem passar partes do intestino que se alojam debaixo da pele. Digamos que ficam com as partes do intestino a fugir por buracos surgidos na parede abdominal. Os obesos em geral e os grandes obesos em particular sofrem ainda frequentemente de diabetes, de hipertensão arterial, de colesterol elevado, gota, cataratas e pedra na vesícula. Têm mais vezes infarto de miocárdio, angina de peito,
acidente isquémico transitório, o AIT, e acidente vascular cerebral, o AVC, do que a população não obesa. A pancreatite aguda, ou seja, a inflamação do pâncreas, é bem mais comum nos obesos, como aliás são também certos cancros, como o do útero, da mama ou do cólon. Os obesos graves costumam ter dificuldades em ter filhos e as obesas são também mais inférteis. Podem apresentar irregularidades menstruais e os seus filhos têm mais anomalias fetais à nascença. Todos os obesos mais graves, que sofram de obesidade visceral, costumam ter todos os seus órgãos infiltrados com gordura, o que não é nada bom. E se os grandes obesos tiverem que ser operados? Vai ser uma aflição para os profissionais de saúde. Esses doentes suscitam, na verdade, uma enorme apreensão, uma enorme preocupação, porque a operação em si, a anestesia e o período a seguir à intervenção cirúrgica são muito mais complicados. Existe uma grande possibilidade das coisas correrem mal. Depois lá vem uma notícia nos jornais ou nas televisões dizendo que os médicos são uns desleixados, uns incompetentes. E as cerca de 120 mil pessoas que sofrem de obesidade mórbida, a obesidade mais grave, mais doentia, mais sinistra, mais sombria e mais ameaçadora de vida. O que dizer destes doentes? Reparem nestas imagens da obesidade gravíssima, que nós chamamos mórbida. Em termos técnicos, são aqueles que têm um índice de massa corporal acima de 40 kg por metro quadrado. Respiram quase sempre mal, cansam-se com uma facilidade inimaginável e muitos já sentem muitas limitações na sua vida diária. Os ainda mais pesados mal se conseguem mexer. Precisam de ser ajudados na maior parte das suas tarefas, não conseguem tomar banho, muitos até nem conseguem andar, não têm roupa que lhes sirva, não conseguem passar por certas portas, não entram em carros, as camas têm que ser reforçadas, etc, etc. Enfim, ficam prisioneiros no seu próprio corpo. Como devem sofrer estas pessoas e como algumas devem desejar a morte. Para agravar toda esta situação, a maioria delas acarreta consigo muitas das várias doenças de que há pouco falei. Não façamos, pois, quaisquer juízes de valor. Não os discriminemos. Lembremos que este tipo de obesidade é uma doença, ou melhor, um conjunto de doenças. Olhemos para eles com carinho e compreensão. Ajudemos sempre que for preciso. Por todas estas razões, é facilmente compreensível que aqueles que sofrem de obesidade grave e de obesidade mórbida morrem cedo, e muitos em idades relativamente jovens. Como é que podemos prevenir a obesidade? Se está em risco de ser obeso, por estar já com excesso de peso, ou se é um obeso ligeiro e não quer ser ainda mais obeso, tem de respeitar os seguintes 12 passos. Todos dependentes da sua vontade ou da sua motivação. Primeiro passo. Opte por uma dieta equilibrada, de preferência pela dieta mediterrânica. Segundo passo. Aprenda a compreender a informação nutricional descrita em cada alimento, uma realidade não compreendida por mais de 40% dos portugueses. Aprenda a conhecer quais os alimentos que têm mais calorias, mais gorduras, mais sal e mais açúcar. Olhe sistematicamente para o valor nutricional de cada alimento ou de cada bebida e escolha ingerir os menos calóricos e os mais saudáveis. De um modo geral, deve fugir da maioria dos alimentos industrializados e das refeições congeladas ou pré-confeccionadas. Esta é uma das medidas mais sensatas que pode ter. Terceiro passo. Escolha os alimentos que mais o sacie, que mais o satisfaça ou que mais o encha. O que é que eu quero dizer com isto? Todos sabemos que se comermos doces, bolos, bolachas, batata, arroz, massa, pão branco, pão de forma, não integral, claro, bebidas doces, entre outros, é certo e sabido que passado uma hora estamos com uma fome terrível, mesmo que comamos uma grande quantidade de cada um desses alimentos. E porquê? Porque esses alimentos são rapidamente transformados pelo corpo, mais precisamente pelo fígado, em glicose, ou seja, açúcar, que ao aparecer no sangue vai ocasionar um aumento enorme de insulina no sangue. Este aumento de insulina, este pico de insulina, tem a finalidade de fazer diminuir essa tão grande quantidade de açúcar, entretanto ingerida. Só que esse mesmo grande aumento de insulina no sangue vai também ocasionar fome, muita fome, e por arrasto vai fazer com que coma mais. Mas se nós comermos arroz integral, massa integral, pão integral ou pão escuro,
muitos tipos de legumes, hortaliças, leguminosas, oleaginosas ou quaisquer outros alimentos ricos em fibras, a transformação destes alimentos em glicose, portanto, em açúcar, vai ser mais lenta e os níveis de açúcar no sangue vão ser muito mais baixos, pelo que o corpo, ou melhor, o pâncreas, não vai precisar de fabricar tanta insulina para fazer baixar esses níveis de açúcar. Fica com menos fome e esta surge mais tarde. Sendo assim, na próxima refeição vamos, obviamente, ingerir menos alimentos. Se está em risco de engordar ou não quer engordar mais, rejeite, portanto, todos os alimentos rapidamente absorvidos e rapidamente transformados em açúcar no corpo. Quanto mais ingerir este tipo de alimentos, com mais fome fica e mais vai engordar. Os alimentos que mais rapidamente se transformam em glicose, ou açúcar, são aqueles que têm um elevado índice glicémico. O índice glicémico é um conceito para memorizar. Mas o que é isto de alimentos com elevado índice glicémico? Pergunto a vocês uma vez mais. São os alimentos que se transformam rapidamente em açúcar no corpo, ou, por outras palavras, são os alimentos que aparecem mais rapidamente no sangue, sob a forma de glicose ou açúcar. Para saber quais são, tem que ir à internet, colocar a frase alimentos com elevado índice glicémico, ou então consultar um nutricionista. É também por esta razão que as pessoas adoram os doces, que as pessoas que adoram os doces devem procurar ingeri-los somente no fim de uma importante refeição, pois é nesse momento que o açúcar é menos absorvido, não indo por conseguinte causar uma grande elevação de glicose no sangue. É precisamente por isto que os médicos e os nutricionistas não recomendam a ingestão de um doce ou de um bolo à meia da manhã, à meia da tarde ou ao deitar. Se não aceitar esta sugestão, vai arrepender-se, porque esse doce ou bolo não só não o vai saciar, como também só lhe vai trazer mais fome, acabando em última análise por o engordar mais. Se já tem excesso de peso, prefira então, repito, a massa integral, o arroz integral, o pão integral, a farinha integral, o pão escuro com ou sem sementes, as sopas ricas em verduras, os vegetais, as saladas, as leguminosas como o feijão, ervilhas, favas, lentilhas, grão de bico, feijão frade, soja, termoço, amendoim, xíxaro. Prefiro os queijos magros, quase sempre queijos brancos, como os queijos frescos, os requeijões, queijos tipo ricota, cottage, quartz, a mozzarella, flamencos magros e os iogurtes naturais magros, a batata doce, castanhas, pequenas quantidades diárias de oleaginosas, como nozes, avelãs, caju, amêndoa, pistácio e todo o tipo de fruta, mas não mais de 3 peças por dia. Imagens, por favor. Aqui temos uma típica refeição mediterrânica em que, como vocês veem, quase metade do prato é composto por vegetais e fruta. Depois há ali uma pequena quantidade, pode voltar atrás, por favor, na imagem. Há ali uma pequena quantidade de tais substâncias, como a ervilha, a fava, o feijão, que ainda, enfim, podem compor muito bem, devem ser consumidos praticamente todos os dias e fica muito bem nos pratos. Depois há quantidades dos tais arroz, ou massa integral, ou batata doce. Depois uma pequena quantidade de carne, 3 ou 4 ovos por semana. Depois temos uma quantidade apreciável de queijos magros, queijos brancos, são os queijos brancos, e de iogurtes naturais, constituem também uma boa parte da alimentação da dieta mediterrânica. A carne quase não vem porque eles só recomendam uma vez por semana. Fujam, portanto, a imagem seguinte. Sim, podem passar a imagem seguinte. Saladas, muitas saladas. Estamos a dizer ok às saladas, todo tipo de saladas. Imagem seguinte. Mais saladas, pode passar as seguintes. Cá estão, vários tipos de legumes, frutas, em quantidade. As tais 3 peças por dia. Depois já lá vemos ali sim. Estes sumos naturais são bem-vindos, mas não são tão importantes quanto se for mesmo a fruta crua ou o próprio legume cru. Portanto, podem fazer isso, podem bebê-los, mas fujam um pouquinho disso. E façam isto que aqui está. As nossas crianças precisam de entrar em contacto com a dieta mediterrânea o mais precocemente possível.
Elas têm que aprender a gostar deste tipo de dieta, têm que aprender a gostar destes legumes e desta fruta, que é coisa, como sabem, que é difícil neste grupo etário. Seguinte, aqui temos, mais uma vez, um pão, vários tipos de pão escuro, massas integrais, mais pão escuro com sementes. Depois as pessoas muitas vezes queixam-se: o que é que eu vou pôr no pão? Olha, vocês põem aqui queijo fresco, podem pôr requeijão, aqueles queijos magros que eu vos falei há pouco. Isto são manteigas de amendoim, pode ser manteiga de caju, manteiga de amêndoa, enfim, de soja. Estas compotas para os bebês é um bocadinho complicado, mas façam compotas caseiras com muito pouco açúcar e já podem colocar, efetivamente, no tal pão escuro. Os cereais têm que ser todos deste tipo, todos integrais, muito farelo, imagens seguintes, muito farelo de trigo, de aveia, todos os tipos de farelos estão à venda nos supermercados, vocês podem perfeitamente comprar isso, muitos farelos. Atenção aos cereais matinais, nós só recomendamos os que têm muita fibra, muito pouco açúcar e, portanto, tem que ver a composição, olhar para o rótulo de cada cereal de pequeno almoço, porque alguns realmente têm açúcar a mais e têm fibra a menos. Pode passar a imagem seguinte. Cá estamos. Eu dou muita ênfase a este tipo de alimentação porque, efetivamente, é o mais correto. É pão, reparem, tudo é escuro. Pode voltar atrás. Tudo é escuro. A massa é escura, a massa integral é escura. O pão integral é mais escuro. O arroz integral é mais escuro. Tudo é escuro. Portanto, isso é uma boa maneira das pessoas identificarem um alimento mais rico em fibras que os outros. Pode passar a imagem seguinte. As tais feijões, ervilhas, todos os dias podem consumir isto, favas, são alimentos muito bem-vindos. E aqui temos amêndoas, nozes, um punhadinho de cada uma destes produtos por dia é suficiente, um punhado, 20 ou 30 gramas. Escolham os grelhados, mas não é preciso esta quantidade de carne que aqui está. Basta uma dessas quantidades. É a palma de uma mão. Esta zona aqui. Cá estão os mais grelhados. Todo tipo de grelhados são muito bem-vindos. Aquela imagem do frango era só para vos dizer que tudo o que é queimado tem que ser retirado. Se este frango que está em churrasco, que é uma boa maneira de cozinhar, estiver com zonas pretas, zonas queimadas, retirem-nas. E toda a pele deste frango, aliás, toda a pele das carnes brancas, tem que ser retirada, não deve ser consumida. Avançar, avançar. Peixe, todos os dias peixe, não há quase dia nenhum que nós não possamos comer peixe, mas cuidado com os peixes que nós temos a comprar. Especiarias e ervas aromáticas em grande, em força, e cá estão os tais queijos brancos, os iogurtes naturais, fazem muito parte da nossa dieta mediterrânica. Seguinte, o azeitinho, tem que consumir azeite para temperar, como eu disse num programa anterior, extra virgem, e o azeite para cozinhar, azeite virgem, são os mais adequados. Reparem esta quantidade brutal de carne vermelha. Não só a dieta mediterrânica só preconiza uma vez por semana, como esta quantidade é brutalmente grande. Isto dá à vontade praticamente para 4 pessoas. E nós estamos habituados a colocar isto para uma pessoa. Doces, rejeitem estes doces, e doces todos industrializados, como é este caso. Próximo. Este tipo de gomas que os miúdos adoram, que os avós adoram comprar, isto não pode ser dado às nossas crianças. Prefiram os cozidos, em especial, pode passar, penso que é a imagem seguinte, feitas o cozido a vapor, como vem na imagem ao lado esquerdo, ou, já teve muito em voga, mas o cozimento em panela de pressão preserva muito mais os nutrientes. São as duas melhores formas de cozer. Os assados são estes, em que a gordura não entra em contacto com o produto que está a ser assado. Cai. E não utilizem, por favor, os assados em frigideiras ou em chapas. É uma má maneira de se cozinhar. Mais um exemplo do lado esquerdo que é perfeito, que é uma assadura, e do lado direito é uma assadura em tabuleiro, que nós também desaconselhamos, porque todo aquele conteúdo de gordura fica retido naquele tabuleiro, dá imenso gosto, eu sei, à comida, mas tem a potencialidade de ser prejudicial. Fujam da batata, das massas e do pão branco, do pão de forma, dos doces, dos bolos, molhos industriais. Já disse há pouco, pele das carnes brancas, como o frango, galinha, pato, coelho.
Evitem todo o tipo de biscoitos, bolachas, chocolate, sorvetes, bolos de pastelaria ou outros. Rejeitem a grande maioria dos cereais de pequeno almoço refinados e cheios de açúcar. Rejeitem as gorduras saturadas e as gorduras trans, contidas nas bolachas, nos biscoitos, nos croissants, nos donuts, noutros bolos industriais, nas pipocas micro-ondas, nas margarinas, salgadinhos, batatas fritas industriais, macarrão instantâneo, que felizmente não é muito em voga em Portugal, nas refeições congeladas como as pizzas e lasanhas, salsichas. A Organização Mundial de Saúde ainda recentemente manifestou a intenção de eliminar do mercado todos os alimentos com gorduras trans, porque aumentam em mais de 20% a possibilidade das pessoas desenvolverem doenças cardíacas e de morrerem prematuramente. Desprezem ainda os hambúrgueres, as refeições pré-confeccionadas, todos os produtos de charcutaria, uma boa parte dos alimentos com prazo de validade, as manteigas, os queijos, o leite e iogurtes gordos, caldos concentrados, as delícias do mar, os nuggets, os molhos industriais, em especial o ketchup e a maionese, os aperitivos industriais, os folhados, etc. Abandonem todo o tipo de refrigerantes, mesmo que sejam do tipo néctar. Prefiram os cozidos e grelhados, como eu disse há pouco, os salteados, os guisados e refogados com pouca gordura e evitem as frituras e todos os tipos de fritos, portanto, todos os panados, mesmo vegetarianos, os guisados e os assados em tabuleiro. Lembrem-se que 1 grama de gordura tem 9 calorias, nada engorda mais. Outra dica que promove a saciedade é o de ingerir meio litro de água antes das refeições. Alguns estudos documentam a perda importante de peso com esta medida. Há quem beba cerveja para sentir o mesmo efeito, antes ou a meio da refeição. E diga-se, na verdade, que em algumas pessoas resulta, tem uma boa eficácia. Finalmente, se pensa em ir a um restaurante, a uma festa familiar, coma primeiro uma refeição ligeira, para ficar com menos fome. Quarto passo, fotografe a comida que come e reveja a cada 1 ou 2 dias, para ter uma noção mais precisa do tipo e quantidade dos alimentos que ingere. Pese-se diariamente. Repito, pese-se diariamente. Um dos passos mais essenciais para controlar racionalmente o seu peso. A par da fotografia, o peso diário é o melhor modo que cada um de nós tem para nos consciencializarmos daquilo que devemos ou não fazer para não engordar ou até para emagrecer. Utilize também aplicações informáticas que permitem contar as calorias gastas. Quinto passo, coma devagar e mastigue bem os alimentos. Diminua a velocidade de ingestão dos alimentos. Coloque o talher na mesa entre cada mastigação. Faça pausas entre cada mastigação ou garfada. Hoje come-se com uma refeição em cerca de 15 minutos. Muitas vezes come ainda mais depressa. Se tem tendência para engordar ou se já é obeso, não coma depressa. O cérebro necessita de 20 a 30 minutos para nos dizer não comas mais, estás satisfeito. Em algumas pessoas pode ser preciso mais tempo ainda. Comer demasiado depressa, ainda por cima, ao olhar para qualquer ecrã, é um dos maiores erros que se pode cometer. Distrai de tal maneira o cérebro que este fica preguiçoso em lhe dizer não comas mais. As pessoas que comem devagar têm muito menos tendência para engordar, acreditem. Sexto passo, compre somente os alimentos destinados à confecção das refeições de cada dia e evite a acumulação de produtos alimentares em casa. Quantos mais alimentos tiver em casa, mais é tentado a comer. E lembre-se que longe da vista, longe da mente, longe da boca. Sétimo passo, tenha uma atividade física regular, respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Isto é, efetue no mínimo 150 minutos de exercício físico de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade física intensa por semana. Ou em alternativa, pratiquem qualquer desporto durante esse mesmo período de tempo, mas de preferência mais tempo ainda. Se já for obeso, pode precisar, como disse, de mais tempo de atividade física. Inclua toda a atividade física que lhe dê mais prazer, maiormente a jardinagem, a pequena agricultura, o ginásio, a dança, a caminhada, a natação, a hidroginástica, a bicicleta, etc. Utilize todos os estratagemas que o levem a ter mais esforço físico, como andar a pé, subir as escadas, ajudar a limpar a casa, lavar o carro, levantar-se várias vezes da secretária ou do sofá, passear o cão, etc.
Outro conceito que gostaria que retivessem e que está completamente interligado com a atividade física é o seguinte: o corpo humano é um poupador de energia. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós ingerirmos um pastel de nata, que tem cerca de 250 calorias, necessitamos de aspirar a casa ou caminhar ou subir as escadas durante 30 minutos. Se nós ingerirmos um hambúrguer com 100 gramas, que tem cerca de 350 a 450 calorias, necessitamos de andar 8 a 10 quilómetros. Se nós ingerirmos metade de uma pizza média com bastante queijo, que tem cerca de 800 calorias, necessitamos de correr 90 minutos ou jogar uma partida de futebol ou jogar 90 minutos de ténis para consumir toda essa energia ingerida. Não pense, portanto, andei meia hora de bicicleta, já posso comer mais. Ou, pelo contrário, comi muito, mas agora vou desfazer o que comi andando a pé ou de bicicleta meia hora. Nada mais errado, nada mais enganoso. Oitavo passo. Para ter uma atividade de vida saudável, durma cerca de 7 ou 8 horas por dia, não menos 6 e não mais 9. A acreditar nos estudos científicos que comprovaram a importância de um sono reparador com essa duração na redução do peso. Deixe de fumar, mas tome nota que vai ter tendência para engordar. Controle o stress, a ansiedade. Fuja dos medicamentos que possam aumentar o apetite ou retirar a força física ou força de vontade. Muitos dos remédios para dormir ou para tratar a ansiedade ou a depressão, ou a dor, ou a alergia, ou a diabetes podem aumentar o peso. Por diversas razões. Só a insónia, a ansiedade e a depressão mais graves devem ser tratadas com estes medicamentos. Em Portugal existe um claro exagero na toma de medicamentos para essas doenças. Nono passo. Procure apoio da família e dos amigos. Procure em especial ajuda de pessoas com o mesmo tipo de problema. Procure o apoio de grupos ou comunidades com história comum de sobrepeso ou obesidade. Esse apoio pode ser precioso. 10º passo. Controle a sensação de fome, decorrente do aumento da acidez gástrica tão frequente nos obesos. Como já atrás foi dito, a maioria dos doentes obesos sofre de refluxo gastroesofágico, com a consequente sensação de queimadura na região do estômago. Essa sensação é habitualmente interpretada como sensação de fome. Esta falsa sensação de fome, surgida habitualmente à volta de 1 hora depois de cada refeição, faz com que as pessoas acabem por ingerir mais comida, porque sabem que se o fizerem, vão fazer desaparecer essa sensação, pelo menos temporariamente. Muitas pessoas até sabem que se ingerirem certo tipo de alimentos, ficam com essa sensação de queimadura muito mais marcada, mais intensa, 1 a 2 horas depois de os ingerirem. Se for esse o seu caso, evite esses alimentos, ou então recorra ao seu médico para tratar esse sintoma tão desagradável decorrente do refluxo gastroesofágico. O controle da acidez ou desta enganosa sensação de fome reputo ser de maior importância. 11º passo. Limite o uso de bebidas alcoólicas a 2 cervejas ou 2 copos de vinho tinto de 150 ml por dia, se for homem, e metade dessa quantia se for mulher. O álcool em excesso, independentemente da bebida que ingira, engorda e muito. 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de hidratos de carbono tem 4 calorias. 12º passo. Lute para que as autoridades e decisores políticos tomem as medidas que o ajudem a corrigir o seu excesso de peso e o flagelo da obesidade. Daria um grande contributo se obrigasse os refeitórios das escolas, das universidades, dos hospitais e de todos os organismos públicos, onde houvessem refeitórios e, por que não, os refeitórios das empresas, incluindo os hotéis, entre outros estabelecimentos, a introduzir cada vez mais dietas saudáveis nas suas emendas. A restauração deveria ser sensibilizada e encorajada a implementar a dieta do tipo mediterrâneo. A fiscalidade e a taxação deviam ser menos pesada para todos os alimentos saudáveis e para os restaurantes amigos da dieta mediterrânica. A fiscalidade e a taxação deveriam ser mais pesadas para todos os alimentos não saudáveis e para os restaurantes inimigos da dieta mediterrânica, desde o licenciamento ao IVA da alimentação. Certo tipo de comida industrializada deveria ser desincentivada, restringida e outra até proibida. Do mesmo modo, a publicidade de certo tipo de alimentos industrializados deveria ser reprimida e a publicidade alimentar enganosa deveria ser punida. Poderiam obrigar a uma informação nutricional mais clara, perceptível e legível.
poderiam promover ações de educação alimentar em diferentes populações, levando em consideração o valor nutricional dos alimentos mais consumidos ou informando as pessoas quanto aos alimentos mais aconselháveis ou mais desaconselháveis, etc, etc. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado e até à próxima semana. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.